Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual, do nosso celeiro de luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, e mais essa noite, unir os nossos pensamentos, as nossas boas vibrações, justamente tentando transformar o psiquismo dos nossos lares e, de alguma maneira, ajudar aqueles que estiverem desequilibrados, necessitando dessas nossas energias. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos iniciar mais um capítulo do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, nosso querido médium mineiro, e ditado pelo espírito André Luiz. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que de vez em quando André Luiz reencontra alguns companheiros do passado e hoje vai ser um daqueles dias bem importantes nessa trajetória de transformação do querido médico sanitarista que foi apresentado ao mundo espírita como André Luiz, mas hoje sabemos que era Carlos Chagas. Dá aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. E vamos dando boa noite. Sônia Maria, tudo bom, Sônia? Muito boa noite. Doriane Almeida, tudo bom, Doriane? Boa noite. Socorro, tudo bom, Socorro? Espero que você esteja muito bem. Espero que o seu Carlos também esteja muito, muito bem. Manda um grande abraço para ele, tá? Por favor. Albertinho, meu irmão, espero que você e sua digníssima esposa estejam muito, muito bem. Manda um beijo para a Ângela para mim, por favor. Lúcia Regina, muito boa noite. Muito bem-vinda. Marisa, tudo bom, Marisa? Grande beijo para você. Palmira, tudo bom, Palmira? Muito boa noite. Neia Viana, oi, Neia, tudo bom? Boa noite. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Espero que você esteja muito bem. Como sempre, mando aquele beijão pro Bernardo. Silvia, tudo bom, Silvia? Muito boa noite. Beijo na sua família. Maria Terezinha, tudo bom? Aquele beijo especial no Tiago. Elizabeth, tudo bom, Elizabeth? Muito boa noite para você. Denise, tudo bom, Denise? Ótima noite para você também. Se Deus quiser, amanhã estarei com a sua filha. Oi, Sônia, vamos estar sempre mandando ótimas vibrações para você. Estou vendo o seu pedido aqui, tá? Fique tranquila que as vibrações positivas vão chegar e com certeza depois dessa live você vai estar se sentindo mais leve. Os nossos queridos amigos da espiritualidade vão visitá-la. Na verdade, já estão no seu lar, tá? Eles conhecem muito bem cada um de nós e não tenhamos a mínima dúvida que estão fazendo o trabalho deles, tá? Mantenha, se possível, o pensamento elevado e com a confiança enorme que todos nós deveríamos ter, né? Que você possa ter essa grande confiança nesse Deus que é profundo amor e bondade e Jesus que trabalha incansavelmente em nossas vidas. Vamos começar? Eu vou voltar aqui para a minha tela. Então, conforme eu disse, hoje o nosso capítulo vai ser um reencontro de André Luiz. Então, o que eu pensei a gente conversar aqui nessa nossa introdução? Eu acho que esses reencontros, né, que teremos um dia no plano espiritual, ou temos também tantos reencontros, mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, reencontros aqui no nosso mundo físico, e essas relações humanas precisam ser sempre baseadas no amor. Semana passada a gente conversou muito, né, sobre a felicidade, e o objetivo das nossas vidas sempre vai ser a felicidade. E aí Aristóteles, falamos muito sobre filosofia e a definição de Aristóteles da felicidade
como sendo o final, né? Aquele momento final. E aí entramos em diversos pensamentos filosóficos e chegamos à conclusão de que a felicidade não pode estar no mundo material justamente porque nós não somos materiais. Nós somos seres metafísicos, né? Somos seres além dessa física, além desse corpo físico. Então a nossa felicidade seria uma espécie de plenitude baseada na fraternidade, no amor. E é por isso que o Espiritismo sempre nos aconselha que fora da caridade não há salvação. Então não teremos felicidade se estivermos distantes desse amor fraternal que Jesus tanto nos aconselhou. E aí eu estava pensando, né, a força que é esse amor, e lembrei muito de uma passagem de Pedro, porque geralmente a gente fala da Bíblia, e nós espíritas, nós somos muito mais vinculados ao Novo Testamento, que começa com os evangelhos, os 4 evangelhos, né, que falam sobre a vida de Jesus, aí depois vai para o Ato dos Apóstolos, e a gente, em matéria de Atos dos Apóstolos, por mais que a gente não tenha muito lido isso na Bíblia, mas com o livro Paulo e Estevão, nos deu uma certa visão ampliada, né? Porque é um romance que trata muito sobre essas relações dos cristãos depois da partida de Jesus para o plano espiritual. E existe, que é muito pouco trabalhada aqui por nós, as cartas de Paulo, mas principalmente, e deixado quase que para escanteio, as 2 cartas de Pedro. E a primeira carta de Pedro, ele vai citar uma frase, tem um pensamento que eu acho tão profundo, tão maravilhoso, e que me responde, em certos momentos da vida, perguntas bem existenciais, né? Existencialistas, sobre o amor. E ele vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. E eu gostaria muito de trabalhar esse pensamento de Pedro hoje à noite com vocês. Porque quando a gente pensa que o amor é esse sentimento tão libertador, Pedro vai, de maneira muito profunda, dizer que o amor vai cobrir uma multidão de pecados. E é isso que eu gostaria de entrar em discussão com vocês. Porque a gente pode analisar de diversas maneiras esse pensamento. E eu queria ver com vocês sobre 2 aspectos. O aspecto de quem é amado e o segundo, o aspecto de quem ama. Então vamos pensar. Aquela pessoa que está amargurada, que está triste, que está se sentindo abandonada, isolada, uma pessoa mais rebelde. Quando essa pessoa é tratada de maneira agressiva, quando essa pessoa se sente rejeitada, mais aumenta a sua dor, mais aumenta seu sofrimento, a sua rebeldia, a sua revolta. E quando a resposta que uma pessoa que não está bem é quando ela sente que está sendo amada, que está sendo protegida, que existe uma preocupação com a sua dor, é como se existisse um remédio para a alma. Então é isso que a gente precisa entender, que esse amor, quando recebemos esse amor, ele vai cobrir a nossa multidão de pecados. O amor é transformador. Então, quando Pedro está falando isso, que o amor cobre uma multidão de pecados, ele está citando aquele ser que está perdido, que está abandonado, e quando recebe o amor cristão, quando ele percebe essa fraternidade plena, essa ajuda realmente transformadora, a própria multidão de pecados, isto é, as próprias dores, as próprias falhas, são medicadas.
Então, o amor, para quem recebe essa dádiva, é extremamente libertador. Então, quando nós estamos perdidos, eu vou voltar nesta expressão, quando nós estamos perdidos e alguém nos oferece ajuda, alguém nos auxilia, alguém nos orienta, através desse sentimento puro que é o amor, isso é um alento para a nossa alma. Isso é um remédio para os nossos espíritos. Mas também temos que entender que o amor cobre uma multidão de pecados do lado de quem ama, de quem está servindo. Por isso que os espíritos nos orientam tanto a amar, a agir, a doar. Nos orientam estimulando a caridade. Porque aquele que serve em nome de Jesus também, de alguma forma, está limpando os pecados da própria alma. Porque existe uma balança na justiça divina em nossas vidas. Todos nós carregamos uma balança. E muitas das vezes essa balança está inclinada na direção dos pecados que nós temos. E pecados, vamos pensar, não de uma maneira assim tão comum como a gente ouve, mas os nossos equívocos. Nós tivemos muitos equívocos no passado, seja nessa ou em vidas anteriores. Nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação e acreditamos que erramos muito também em vidas passadas. Então, às vezes, essa balança está completamente desequilibrada. Porque os nossos equívocos são muito maiores do que os nossos acertos. E existem duas maneiras de equilibrarmos essas forças. Uma é através do sofrimento, mas ninguém aqui veio para sofrer. Por mais que tenhamos a compreensão que a felicidade última não é deste mundo, mas existem felicidades relativas e nós viemos aqui para a Terra, para o nosso planeta, justamente para buscar essa felicidade. Ninguém veio aqui para sofrer. Só que o sofrimento é inevitável. Muitas vezes, por mais que não queiramos sofrer, ele vai bater em nossas portas. E isso, de alguma maneira, vai equilibrar a balança da justiça divina que existe em nossas vidas. Mas, como eu disse, ninguém veio aqui para sofrer. E qual é a outra forma que temos para justamente reequilibrar essa balança? É através da doação do nosso amor. E aí vamos mais uma vez lembrar Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Se falamos lá no início que aquele que recebe a dádiva do amor se transforma, aquele que doa o amor, muito mais rápido está se transformando. Muito mais depressa está equilibrando a balança da justiça divina. E eu vou repetir, que todos nós carregamos em nossa consciência. Então, amar é a gente se despir de vaidades, é a gente jogar fora o egoísmo, o egocentrismo. Amar é percebermos uma nova realidade, a enxergarmos que além da nossa vida, que estávamos sempre tão autofocados, existe a dor do próximo. Existem as necessidades de pessoas que estão mais perdidas que a gente. E estender a mão é justamente oferecer o amor de Deus a toda a obra da criação. Então, amar é sermos a ponte entre o Criador e aqueles
que ainda não encontraram a paz interior. Então é por isso que os Espíritos nos orientam tanto. Amem. Amem como Jesus nos amou aqui na Terra e como continua nos amando. Esse é o grande convite. E depois disso, eu fico sempre pensando, né? E nós vamos hoje conversar bastante, durante a leitura do nosso capítulo, sobre esses reencontros. E eu estava pensando que muitas das vezes, tanto na Terra quanto no plano espiritual, vamos encontrar espíritos. Vai ser a primeira vez que vamos ter contato com um espírito. E aí vamos conversar, vamos interagir, vamos nos envolver mais ou menos. Mas muitas das vezes também vamos reencontrar espíritos que nos foram muito caros em vidas passadas. É como se estivéssemos chegando de uma grande viagem e no aeroporto, na saída do desembarque, estivesse uma pessoa muito querida e que aquela saudade, que muitas das vezes destrói o coração, fosse apagada imediatamente e voltássemos a ter contato com o magnetismo desta pessoa. São aqueles reencontros maravilhosos que muitas das vezes temos aqui na Terra. Só que nem sempre esses reencontros são assim tão bonitos, né? Cinematográficos. Algumas vezes esses reencontros são completos desencontros, porque vamos ter contato novamente com espíritos, mas que ainda temos muito o que resolver, muito o que aparar as arestas. E aí eu fico pensando nesses desencontros, né, que acontecem normalmente no nosso dia a dia e que vão acontecer também no plano espiritual. E eu fico pensando, que força é essa que faz com que reencontremos seres ainda tão desajustados com o nosso psiquismo? E existe uma força, existe algo que não conseguimos explicar, que faz com que, de alguma maneira, voltemos a conviver. Os espíritos vão dizer que é, na verdade, uma oportunidade que Deus nos está dando para que possamos nos reconciliar com aqueles que ficaram para trás. Eu vou repetir, que ainda não se ajustaram com o nosso psiquismo. Muitos vão dizer que essa é uma grande oportunidade divina. E quando Deus está querendo nos presentear com essa oportunidade, não existe força alguma no universo que vai conseguir se opor. E é por isso que muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas tão complicadas em nossas vidas. Porque chegou o momento da reconciliação. E Deus só nos oferece esse tipo de oportunidade quando Ele percebe que estamos prontos para reajustar, para aparar essas arestas. Então, vamos parar de pensar isso, né? Ai, meu Deus do céu, eu tenho um parente, um filho, uma mãe, um esposo, uma esposa, um chefe, um companheiro de trabalho, um vizinho, que eu não suporto. Meu Deus, por que Deus colocou na minha vida essa pessoa? Ele colocou justamente porque ele percebe que somos capazes de reajustar. Somos capazes da reconciliação. Porque se não fôssemos, um nasceria lá no Japão e o outro aqui no Brasil. Mas se esse reencontro aconteceu, tenhamos a certeza, é porque ele confia na nossa capacidade. Ah, mas
Será que vida passada essa pessoa me fez mal e nessa eu estou tendo que aturar? Ou será que nós fizemos mal? Ou será que em diversas vidas a gente fica alternando um algoz, o outro vítima? Não interessa. O esquecimento é um presente que Deus nos dá justamente para que não fiquemos nessa angústia, nessa neurose. O esquecimento é um presente, uma maneira de facilitar esse reajuste. Então, se estamos experienciando nessa vida terrena relacionamentos conflituosos, lembremos, o amor cobre uma multidão de pecados. Deixa eu dar só uma pausa aqui, pessoal, porque caiu a conexão e eu vou tentar reajustar, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Um minutinho, tá, pessoal? Eu acho que caímos, né, pessoal? Mas, pelo que eu percebi aqui, acabamos de retomar a live. Depois confirma aí se voltamos direitinho, tá? Então, o que eu estava falando? Que não interessa quem é a pessoa da nossa vida que está, de alguma maneira, desajustada com o nosso psiquismo. O importante é recordarmos a palavra de Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. E se nós fomos, no passado, algozes, ou se fomos vítimas no passado, seja o perfil complicado da relação, o importante é o amor sempre vai cobrir uma multidão de pecados. Então, possamos guardar essas sábias palavras do nosso grande apóstolo Pedro, justamente porque se conseguirmos seguir esses ensinamentos, por mais difíceis que sejam, por mais difíceis que sejam esses ensinamentos como perdão, amor incondicional, como reconciliação, mas se conseguirmos, com certeza vai ajudar, vai acelerar o nosso encontro com o bem final, que é a felicidade. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler o nosso livro. Quem semeia, colherá. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer. Então, lembrando que são setores separados do nosso lar, tá? Existem as câmaras masculinas e as femininas. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar esse princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia,
prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se semelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um a um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria aquela mulher amargurada de aparência original? Velhice que parecia prematura, tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios parava um ricto, misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes, localizei-a no passado. Era Elisa. E aí começa a história que muitas das vezes vamos ter contatos com histórias parecidas, com dores, né, com momentos complicados da nossa vida aqui na Terra e que gostaríamos até de esquecer. Mas a providência divina é muito sábia e precisa resolver todos os pontos de deslizes, de dores, de erros do passado. Então vamos lá, continuar. Era Elisa. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa levada por velha amiga da minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Lembrando que nós estávamos aí no início, provavelmente, quase do século passado, né? Uma outra forma de enxergar o mundo, uma outra forma de viver. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a reflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que a minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que se dispensássemos a serva generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Enfim, André Luiz ele foi bem polido na hora de passar, mas todo mundo entendeu que ele, um jovenzinho, ela uma jovem também, e eles tinham suas relações, né? E voltando a deixar muito claro, esse tipo de relação empregado, patrão ou filho do patrão era muito comum. Não estou aqui querendo justificar, não, de jeito nenhum. Mas, culturalmente falando, era muito comum à época. E o tempo passou, reduzindo o fato, em meu pensamento, a episódio fortuito da existência humana. Ele nem se deu conta de que, atrás desse relacionamento infantil, culturalmente aceito, existia uma alma, um ser humano, que pode ter carregado uma dor terrível em relação ao ocorrido. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada ao doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha?
Ah, naquele caso não me defrontava o Silveira. Lembra que Silveira era aquele senhor que teve problemas financeiros com o pai dele, né? Perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências. Mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava na confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias. E possivelmente outra seria a minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Gostei dessa frase. A mulher generosa e cristã é sempre mãe. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral, de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Aquilo que a gente estava falando. Se Deus permite que reencontremos aqueles que de alguma maneira tivemos algum desvio no passado, seja como vítimas, seja como algozes, é porque ele já enxerga a oportunidade da reconciliação. Enxerga a oportunidade do resgate da dívida. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema. Aproxime-se dela e reconforte. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer, por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Aproximamo-nos, tomei iniciativa da palavra confortadora. Elias identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu muito resignado e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade distante, como filha de um lar paupérrimo, vali-me de emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Esse negociante tinha um filho, tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda reação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido. Entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar. Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesma. A sífilis, o hospital, o abandono de todos. As tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Não sei se vocês lembram que no início do livro, André Luiz também cita que uma das causas do seu desencarne foi a sífilis. Como a causa e efeito
nos dois, por exemplo, né, apareceram de maneira indelével no final de suas vidas na Terra. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei o amparo da Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia então pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesmo. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Eu gostei dessa parte aqui, né? Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Por isso é que eu deixei muito evidente para todos nós, principalmente para mim, né? Quando a gente encontra alguém que de alguma maneira temos algum problema, não importa se fomos vítimas ou se fomos algozes. A culpa deve ser repartida. E a vontade da reconciliação também não importa se o outro lado não tem. Nós que já estamos aqui, de alguma maneira, lendo, conversando, tentando aprender essas verdades, temos que dar o primeiro passo. A reconciliação tem que partir de alguém. E por que não do nosso lado? Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz, disse ela, ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será aqui minha irmã de coração. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. E semana que vem vamos falar sobre Convocados à Luta. E acredito que será mais um daqueles capítulos que vão mexer com o nosso espírito. Que livro bom, né? Espero que vocês estejam gostando desse livro, tanto quanto eu estou gostando, pois existem ensinamentos, né? E o tempo vai passando e a gente vai pescando coisas mais profundas, necessidades mais urgentes de reconciliação, de reajuste. Enfim, é um livro extremamente moralizante, esse livro Nosso Lar. Vamos finalizar? Vamos fazer a nossa prece. A prece, primeiro, de agradecimento, né? Por essa oportunidade de termos tanto contato com o cristianismo, porque se o espiritismo, e eu vou repetir o que eu falei já há alguns dias, se o espiritismo ele é o consolador prometido, e realmente o espiritismo nos consola, porque termos essa percepção de que Deus nos dá oportunidades inúmeras de crescimento, de refazimento, de reajuste. Então, se o espiritismo é esse consolador, o cristianismo
é libertador. O cristianismo, ele nos abre um leque de oportunidades de libertação, como o perdão, como a compreensão, a compaixão, a fraternidade e, acima de tudo, esse amor infinito, que é o amor do Pai por todos nós. Vamos fazer a nossa prece, então. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar hoje dos apóstolos sentados ao redor de uma fogueira, conversando com Jesus. Todos ainda muito jovens, inexperientes. Pedro, mais velho, não era ainda aquele homem maduro que ajudou a construir a Igreja do Cristo. Pedro era um simples pescador, embrutecido, com ótimos pensamentos, ótimas intenções, mas ainda muito embrutecido. João, uma criança com uma profunda fé, um profundo amor, mas não tinha ainda noção do caminho que deveria trilhar para transformar o mundo com seu evangelho. Mateus, um cobrador de impostos, que acreditava que os recursos financeiros eram mais importantes do que os valores morais. E Jesus, ciente das limitações de cada um, seguia conduzindo o rebanho, porque acreditava nos valores que brotariam e germinariam no momento certo. E o momento certo não foi a hora em que eles dividiam com o Mestre a caminhada. Foi quando eles se sentiram mais isolados, mais perdidos, mais abandonados. Foi no momento de dor que houve a transformação. Que possamos trabalhar pelo bem e pela felicidade, mas também que possamos compreender o valor transformador do sofrimento em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos verdadeiramente compreender a importância do trabalho, do amor, do sofrimento, isto é, a importância do amadurecimento de nossos espíritos. Só através da dor e principalmente da fraternidade é que vamos encontrar o equilíbrio da balança da justiça divina em nossos corações. Fiquemos com Jesus, hoje e sempre, com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai, que está nos céus. Até a semana que vem, se Deus quiser, pessoal. Muito boa noite.